Então, eu vou começar afirmando para vocês que a ideologia é um sistema de opressão. E sendo um sistema de opressão, a gente precisa lembrar que é uma criação humana, é uma criação cultural e que durante muito tempo teve respaldo científico e atravessou teorias, né, e atravessa esferas políticas, culturais, econômicas e etc. É uma ideologia na qual se divide a humanidade teoricamente, em raças, nas quais as suas características físicas, fenotípicas, estariam ligadas a uma hierarquia de valores que estaria relacionada às outras características que são comportamentais, morais, de capacidade intelectual, de possibilidade ou não de se envolver com a criminalidade, etc, etc. Isso é muito perigoso, inclusive porque tem um impacto extremamente violento nas populações, no caso em questão, né, que não se identificam, não se parecem com o que está estabelecido com a raça superior hegemônica que, colocado aqui para nós, seriam os brancos. O debate sobre raça hoje é um debate. Quando a gente fala de raça, a gente precisa ter em vista que esse é um conceito que está politizado. Porque se a gente for recorrer à ciência, vou dizer um pouco mais moderna, a gente vai ver que raças humanas elas não existem. Mas ainda é preciso falarmos das raças justamente para combater o racismo. Então, existem existem outras diversas definições de racismo e existem tipos de racismo. Os estudiosos da temática, nos diversos campos antropológicos, políticos, históricos, etc., dividiram o racismo em categorias para poder estudá-lo. Vou falar aqui do que está mais evidente para nós, que é o racismo direto, essa relação, essa relação individual, na qual as características e os estereótipos, elas interferem na relação, na comunicação dialógica, no trato entre as pessoas, fazendo com que uma delas, lógico, aqui colocado, né, aquelas que têm as características não brancas, serem estigmatizadas, serem preteridas de algum lugar, de um espaço, de uma relação, e assim por diante. O racismo institucional é aquele conjunto de regras estabelecidas pelas organizações, pelas instituições, pelo próprio Estado, que faz com que determinadas populações, determinada parcela da população, ela se veja alijada dos seus direitos, do atendimento que ela poderia ter em determinado espaço. Por exemplo, quando a gente considera que ao chegar num estabelecimento de saúde, por exemplo, com determinadas características fenotípicas, essa pessoa não será nem tocada, como é o caso de uma pesquisa que houve aqui, acho que é salvo engano, da professora Denise, da UFRB, que constatou que mulheres negras, por exemplo, elas não são sequer tocadas quando vão a consultas no sistema de saúde. Ou quando a gente pode falar também das violações no que diz respeito a esse debate que nós temos hoje, que são as violências obstétricas e ginecológicas, né? Que são proferidas via de regra sobre as mulheres negras que acessam ao sistema de saúde, né? A gente sabe que, embora o debate sobre a violência obstétrica ele seja bastante amplo, a gente sabe também que existe um número enorme de mulheres que, ao se olhar para uma mulher negra, existe uma série de estereótipos e de características psicológicas e comportamentais que são previstos, né? Estão no preconceito, no ideário, no imaginário popular, e que vai impedir que essa pessoa ela tenha o tratamento digno que merece.
Quando a gente, tudo isso, todos esses tipos de racismos, eles estão relacionados ao racismo estrutural. É o que vai dar base para que essas outras expressões racistas elas aconteçam. O racismo estrutural, ele é uma racionalidade. Ele é uma ideia que é consciente e inconsciente, que ultrapassa, que sustenta a economia, a política e as subjetividades de um local. É uma forma de racionalidade que constitui a forma de pensar das pessoas, a forma de funcionar o Estado, a forma de funcionar as instituições. A gente pode perceber isso com a naturalização, por exemplo, da violência contra a população negra. A gente verificou há pouco tempo no estopim dos Estados Unidos, mas que a gente percebe diariamente no que a gente chama de genocídio da população negra aqui no Brasil, a abordagem ao indivíduo negro, ao Floyd, que o levou à morte, ao ser confundido com um infrator. Ou seja, a ideia de que existe uma característica para um grupo de marginais é uma ideia que está sustentada no que a gente chama do racismo estrutural. Como é que uma sociedade pode dar conta disso? A gente tem uma sociedade complexa no Brasil. Nós fomos dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Nós somos talvez o único país do mundo que ainda hoje tem dificuldades de debelar todas as mazelas, inclusive construídas estruturalmente, institucionalmente, através das políticas públicas contra a população negra. Eu acho que o que pode nos ajudar a ultrapassar isso é o debate racial. Eu acho que a gente precisa ampliar o debate racial e não só falar de negritude, porque o racismo ele não foi inventado pelas pessoas negras, né? As pessoas negras, elas têm a sua vida impactadas pelo racismo. Então, é preciso que a gente possa discutir as negritudes, mas é necessário que a gente discuta também o que significa a branquitude, esse lugar de privilégio, e fazer com que esse lugar de privilégio, ao ser reconhecido, né, ele se transforme em uma espécie de postura e de consciência que possa, de uma vez por todas, dar conta das grandes diferenças em termos socioeconômicos, educacionais, de tratamento que nós temos aqui em relação às populações não brancas. Eu acho que ampliar o debate é algo importante. Eu acho que a gente recorrer à nossa história enquanto humanidade, enquanto formação do povo brasileiro é importante. O acesso à informação é importante. E isso tem que ser uma tarefa para todos e todas nós.